Eu estou aqui com o pastor Antônio Filho, de Roraima. Ele está aqui participando da Escola Profética e certamente ele tem muitas bênçãos para nos contar, né? Porque eu sei que o senhor participou lá do ato profético em Roraima, no qual um governador veio a se converter. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso um pouquinho, como se iniciou primeiramente esse ato lá em Roraima. Ok, Michael. Então, nós estamos aqui para colaborar com informações verídicas do que Deus fez através do amigo, pastor, profeta e apóstolo, né? Joel Engel, na época em que esteve conosco em Boa Vista, estado de Roraima. Eu sei que o senhor foi quem convidou, né, o apóstolo lá para participar de um jubileu, e a partir daí se deu um ato profético que impactou, né, aquela região tremendamente. O presidente da Ordem dos Ministros de Roraima, na época, convidou o pastor Joel Engel para ele ministrar num culto onde estaria presente o governador, os secretários, porque era uma herança daquele governador fazer o culto semanal. Hoje, no atual governo, não existe mais o culto semanal, mas no governo dele e também do governador anterior, saudoso Otomar de Souza Pinto, havia um culto no início da semana, abrindo os trabalhos da agenda dos secretários estaduais e do governador. Ele realmente honrava o Senhor. E nessa ocasião, o apóstolo, hoje apóstolo Engel, ele fez o apelo para a salvação corajosamente. E de todos os presentes, apenas o governador José de Anchieta Júnior colocou a mão no coração e aceitou a Jesus Cristo como Senhor. E na época, Mike, Boa Vista, Roraima, estava vivendo um tempo de estiagem, uma seca atípica, muito grande e nos preocupando a ausência de chuvas. E eu sei que depois desse momento, o profeta foi chamado, juntamente conosco e os líderes da UME, para uma reunião com o governador. Então ele participou então primeiro desse ato, né, desse momento lá do jubileu, e nessa ocasião o governador veio a aceitar Jesus lá e teve uma nova oportunidade então do apóstolo ter um encontro com ele então. Isso, realmente. E lá dentro do gabinete, poucas pessoas sabem dessa história, o profeta desejou subir ao monte para fazer um ato profético pelo estado de Roraima. O governador entendeu e ele realmente autorizou para que fosse feito esse ato, né? Gerando condições para que o profeta chegasse até o topo do Monte Roraima. E eu estava dentro do helicóptero também e constato realmente que isso foi verdade. Então ele disponibilizou inclusive um helicóptero então, para que fosse feito esse ato lá no Monte Roraima. Disponibilizou um helicóptero do seu próprio bolso, uma vez que na esfera estadual não é possível fazer esse tipo de patrocínio, né? Devido questões de regra do governo, mas ele patrocinou do seu bolso a subida do nosso querido Joel Engel. O senhor acompanhou então essa subida até o alto do monte e eu sei que não foi possível, né, chegar ao cume do monte. Como é que se deu esse acontecimento lá? O interessante é que quando estávamos subindo, os equipamentos do helicóptero começaram a congelar e o piloto precisou descer, né? O filho, se eu não me engano, do Mimi, precisou descer por causa do congelamento da aparelhagem, desceu porque não teve condição de chegar até o topo. E nós ficamos então na base do monte. E ali foi realizado um ato profético, sem que nós criássemos agenda. Os primeiros moradores do estado de Roraima, a comunidade indígena, vieram ao encontro do apóstolo, ao meu encontro, nos receberam muito bem, nos abraçaram e nós abraçamos a ele, e foi assim algo tremendo. E fizemos o ato profético, derramando óleo sobre a terra, declarando o senhorio do Senhor Jesus Cristo, que a partir daquele monte, o topo mais alto, aqui a cabeça do extremo norte, desceria o óleo até o sul, em resposta à ida do sul até o norte, e alastraria o fogo por todo o Brasil, o fogo do Espírito Santo. Para que as pessoas possam entender melhor o que é isso, esse ato profético, qual era o objetivo, qual era o propósito desse ato que foi feito lá em Roraima? Esse ato profético, como eu estou dizendo, era para gerar, vamos dizer assim, um incêndio espiritual, das coisas de Deus, coisas boas, um incêndio bom, para queimar o que é mal e para trazer o que é bom sobre toda a nação. Então Deus enviou o profeta Joel Engel aqui do sul até o norte, e ele levou
esse fogo, essa bola de fogo, ali naqueles dias do jubileu, foi até o alto do monte e profetizou a descida do óleo do monte até o sul, e do sul para todo o país. Então, enquanto vocês estavam lá no monte, tribos indígenas se aproximaram para tentar entender o que estava acontecendo ali, o que o apóstolo Joel Engel estava fazendo naquele lugar. Como é que foi esse encontro com essas tribos, hein? É verdade. Inclusive, criou-se um mal-estar no primeiro momento, que já foi completamente contornado, equacionado, porque nós não sabíamos o trâmite para subir no monte. Tem que ter uma liberação da FUNAI, claro, e das comunidades indígenas. E nós não tivemos essa liberação. Então criou-se um mal-entendido, porque na época nós levamos uma foto do nosso governador da época e da sua esposa para um ato profético pela família. E eles entenderam que seria um contexto político ao ver a foto. Mas nós tivemos o apoio de um representante dos indígenas, eu quero citar o nome dele aqui a propósito, Dilson Ingaricó, que hoje é o secretário estadual do Índio em Roraima, que nos ajudou a resolver o mal-entendido. Até pensaram que o pastor Joel Engel, por ser branco, era um estrangeiro, e ele é um brasileiro, né, com a sua natureza, a sua origem judaica. E o Dilson Ingaricó, cito novamente o seu nome, ele foi assim, um personagem importante para solucionar com os líderes das comunidades, para que ficasse certo que nós não tivemos a intenção de quebrar as regras do povo indígena e que o nosso objetivo era homenagear os primeiros moradores da terra, reconhecendo o direito e fazer um ato profético, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus e que as chamas do avivamento e do Espírito Santo vão incendiar a nação para o bem. Então o Dilson estava lá, né, exatamente nesse momento, houve um certo clima tenso e ele contornou a situação através do diálogo. E depois foi feito então o ato, profetizando ali através da vida do apóstolo, um avivamento para Roraima. E teve depois outra oportunidade de se encontrar com o governador? Inclusive, lá em cima, o apóstolo profeta Joel Engel, nós detectamos a existência de uma religião da comunidade indígena que leva o nome de Areruia, com toda uma herança deles mesmos, deles próprios. É um trabalho digno de história, de conhecimento, que deve ser analisado pelas autoridades da área, do ramo. E ficou em aberto, então, a próxima ida do apóstolo Joel Engel ao monte, dessa vez ao topo do monte. E ficou também pré-definido que ele levaria, nessa ocasião, uma placa em homenagem aos primeiros moradores, honrando os primeiros moradores que são tão judiados, muitas das vezes por pessoas que não conhecem a história do estado de Roraima. E dessa vez ele certamente iria com a autorização das autoridades indígenas, né? Com certeza, autorizado, né, pela FUNAI, assim a gente acredita, porque nós não temos nenhum problema com a Fundação Nacional do Índio e a sua representação em Roraima, e também com as comunidades e a sua liderança, né, as famílias dos povos indígenas, que com certeza merecem esse respeito e essa homenagem, e esse reconhecimento de que a terra foi originalmente deles. Eu sei que depois, em outra oportunidade, o apóstolo retornou lá, dessa vez para participar da Marcha para Jesus, né? Marcha para Jesus. E nessa oportunidade o governador acabou vendo lá um grande milagre, né, da parte de Deus. No culto, no Palácio do Governador, um culto de abertura das semanas de trabalhos, onde ele aceitou Jesus, diante do quadro de um estado em crise por falta de águas, de chuva, o apóstolo, sensibilizado pelo Espírito Santo e pela situação, ele disse: governador, inclusive eu quero convidá-lo para o senhor estar na marcha para Jesus. E lá na marcha, Deus vai lhe dar um sinal. O senhor vai ver chuva sobre aquele lugar. Ele falou pela fé, ele falou debaixo da unção do Espírito Santo, porque ele não estava lá, mas Deus estava lá. E realmente aconteceu, chegou o dia da marcha e o governador foi à marcha
com a primeira-dama na época, e mais dois, um deputado federal e um deputado estadual. E, por incrível que pareça, na hora que Joel Engel está ali oficializando a entrega do governador ao Senhor Jesus Cristo, a chuva cai apenas sobre a tenda da plataforma onde estavam os pastores e as autoridades, somente naquele ambiente. Então o estado estava passando por um momento de estiagem, de seca, e pelo que eu entendi, o apóstolo foi lá, falou com o governador, e disse para ele que se ele entregasse a sua vida para Jesus e o estado, haveria um milagre então. Ele veria um sinal do céu. Ele veria um sinal do céu, como realmente aconteceu. A chuva caiu somente em cima da tenda onde estavam alocados os equipamentos, as autoridades, os pastores da OME, enfim, a multidão percebeu a chuva. Foi algo assim maravilhoso. No palco então da Marcha para Jesus, enquanto ele está ali ministrando e apresentando o governador, Deus respondeu então com chuva. Respondeu com chuva. Chuva é progresso, chuva é vitória, chuva é o sorriso de Deus para aqueles que dão o seu coração para Ele. E um detalhe, depois disso o governador dobra os joelhos. Eu não sei de outro governador que tenha dobrado os seus joelhos reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo. Ele, a primeira-dama, dobra os joelhos e na sequência ele entrega a chave do Estado para o Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E mudando um pouquinho de assunto, nós estamos aqui na Escola Profética e eu queria saber do senhor, se o senhor tem recebido de Deus aqui, qual a sua visão para essa 7ª edição da Escola Profética e o tema, né, Faça-me Teu Pai. Maico, para responder essa pergunta, eu quero dizer para você que está sendo assim sensacional e que não falta mais uma escola. Eu quero estar em todas as versões da Escola Profética por entender da importância espiritual na nossa vida como pastores e líderes nesta nação. E eu convoco todos os brasileiros que estão conectados com Deus, que venham para Santa Maria para participar da Escola de Profeta, não agora, porque estamos finalizando, mas em 2019, no ano do jubileu, no ano da vitória, é importante estar aqui. Pastor, eu agradeço muito essa oportunidade e gostaria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, uma palavra de bênção, aquilo que o senhor tem no seu coração para compartilhar conosco. Essa escola é a 7ª versão, sendo que o 7 é o número de Deus, o 7 é perfeito, o 7 significa perfeição, o 7 significa Deus. Então Deus está nesta conferência, nesta escola. Eu quero estar onde Deus está. Se eu estou onde Deus está, ouvirei a sua voz. E ao ouvir a voz de Deus, poderei atender os que também desejam ouvi-la da boca dos seus profetas. Estou aqui e convido a todos a também vir ouvir a voz de Deus, o nosso 7. Amém, pastor. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus venha abençoar cada um de vocês.